Louvado seja Deus. João, capítulo 10, versículo do 2 ao 6. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum se seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. A palavra vem nos mostrar as ovelhas de Jesus, que segue a sua voz. Ou seja, está se referindo a mim, a você, meu irmão, que tem dado ouvido à voz de Deus. E aqueles que chega a boa nova, a palavra até eles, mas porém escuta, mas não absorve. Infelizmente, esses são os filhos do inimigo. Hoje vou iniciar o vídeo de forma diferente. O Espírito Santo me conduziu que eu fiquei até meio que perplexa. Acho que é a palavra certa a se dá. Eu não sou muito bem com as palavras não, mas vamos lá. Quando o Espírito Santo me deu essa passagem, eu compreendi. Compreendi pelo que estava vivendo e hoje ele testificou. Porque assim, quando o Espírito Santo vai nos moldando, tem coisas que a gente não compreende. Eu passei por uma determinada situação por esses dias, porque dei lugar e dou lugar sempre para Deus. Porque como a palavra está dizendo, que ele chama as ovelhas pelo nome e vai adiante. Então eu aprendi que nada é a força do meu braço, que tudo eu dependo do Pai. Então tudo eu vou deixar mesmo nas mãos de Deus, que é o correto. Antes de eu ser moldada, porque eu ainda estou sendo trabalhada. A gente nunca está 100%. Então eu tinha a mania de resolver as coisas do meu modo. Ah, se vir uma afronta, logo eu dava um jeito para resolver. E eu sou um pouco dura. Então hoje as pessoas se surpreendem quando vêm as afrontas direcionadas para mim e eu falo, deixa na mão de Deus. No tempo certo tudo vai se resolver. E quando é no tempo certo, se Deus diz assim, Iracema, vai, eu vou. Mas se Deus disser não, eu não vou. Mesmo, às vezes, a gente é a flor da pele. Eu consigo segurar. E ontem eu ouvi essa afronta. Quando eu falei, deixa na mão de Deus, a pessoa veio e disse assim, tudo seu é deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Satanás, para ver se resolve. Na minha vida, Satanás não resolve. Se resolver na vida daqueles que não é escolhido por Deus, aí é problema deles. Eu estou no caminho do Senhor. Porque eu dei lugar, eu ouvi a voz dele. E é a voz dele que prevalece na minha vida. Eu, ouvindo aquilo, fiquei assim. Mas eu disse, eu deixo na mão do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso serve para mim e serve para muitos que está no caminho do Senhor. Vai ouvir muito disso. Vai ouvir muitas afrontas. Porque a gente está andando na contramão desse mundo. E aí Deus, para testificar, quando eu cheguei aqui em casa, Ele me deu essa palavra. Quando foi no outro dia, veio o pregador com a mesma passagem. E eu sou do tipo que eu sou meio nojentinha. Aí eu disse, Senhor, é a mesma passagem. Se eu for falar, vai parecer que eu estou imitando ele. Aí sabe o que Deus fez? Mostrou que os escolhidos dele vivem situações semelhantes. O pregador começou a contar a história do Billy Graham, que tinha vivido perseguições. Ele contou a história dele, também semelhante ao que eu passei. Então, assim, a palavra vem nos dizer da ovelha do Senhor, de dar ouvido.
Quando você entende que você é ovelha do Pai, você não vai dar ouvido a outras pessoas. Você vai dar ouvido mesmo em meio à perseguição. Você vai viver conforme a vontade do seu pastor, conforme o direcionamento de Deus. Então isso serve para mim, serve para você. Se você deu ouvido, deu lugar e quer viver para Deus, não importa as vozes que venham. Não importa os levantes que venham. Viva conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se está tendo levantes na sua vida, é porque você está no caminho certo. Não te preocupas, não. Deus vai te dar suporte. E você vai vencer todas as afrontas. E a resposta, lembre-se, não vem de ti. A resposta quem dá é Deus. No devido tempo. Às vezes não é no momento que você quer. É no tempo dele. Às vezes chega rápido. Às vezes demora. Mas compreenda, você é ovelha do Senhor. E Ele que responde por você. Amém?